Olá, peregrinos. Hoje a palavra que eu quero refletir com vocês está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. E a pergunta que eu gostaria de fazer nesse devocional de hoje é uma pergunta que permeia toda a nossa existência, né? E que muitas vezes a gente está em busca de saber o que é a vida, né? E nesse versículo aqui, ele traz bastante ensinamento e é possível fazer muita reflexão, porque é uma pergunta bem filosófica, né? Muitos filósofos ficaram em torno dessa questão e falaram sobre essa questão. Aristóteles, Platão, todos esses conhecidos filósofos aí também se questionaram muito o que é a vida, né? Nietzsche, entre muitos outros, né? E a palavra de Deus, ela nos traz ensinamentos preciosos a respeito do que é a vida, né? E de forma bem direta. Jesus é a vida. Amém? Mas eu quero ler esse versículo aqui. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Através desse versículo, a gente compreende a brevidade da nossa passagem por aqui. Isso assusta e conforta. Me assustava muito quando eu não sabia para onde eu ia. Depois que eu comecei a crer que essa nossa existência aqui, nesse mundo, nessa terra, ela não é o fim. Porque isso é uma questão de razão. Não faz nenhum sentido esse curto espaço de tempo aqui, seres racionais, né? E simplesmente deixar essa existência e não haver nada depois. Então, o ser que nos criou, que para mim é Deus, Jesus Cristo, que nos criou dotado de razão, de emoção, de espírito, alma, corpo, Ele colocou no nosso coração um propósito de busca, uma busca pela verdade, uma busca pela vida e a vida em abundância. Então nós, depois de um certo tempo, muitos e provavelmente a maioria depois da adolescência, porque nesse período da adolescência parece que nada nos acontece, né? Pelo menos a gente pensa dessa forma, que nós somos imortais e muitas vezes acontecem, né, muitas tragédias, infelizmente, porque nosso cérebro ainda não está formado, a gente é muito impulsivo e o mundo nos leva a fazer coisas que estão na moda, né? Aventuras, e acabamos nos envolvendo com bebedices, drogas. Infelizmente essas coisas fazem parte da cultura. Hoje então nem se fala. Sexo indiscriminado, drogas, bebida, tudo isso é uma maneira de distrair a nossa alma, distrair a nossa mente para as questões que realmente importam. Eu vejo dessa forma. É o mundo tentando nos enredar, nos distrair para que a gente não consiga focar nessa pergunta. O que é a vida? Só que quando nós entendemos o que é a vida, a nossa busca e o nosso caminho, o nosso propósito aqui nessa terra, ele fica mais claro e mais leve. Porque quando nós aceitamos as palavras de Jesus Cristo, e ele nos leva a entender essa reflexão, eu sou a vida, quem vem a mim terá vida e vida com abundância, eu sou a vida eterna, eu sou a ressurreição. Então, nós dotados com esse senso de posteridade, né? Sabemos, né, através da razão, que aqui não é o fim, nós queremos saber então para onde vamos e como faremos para chegar lá. Jesus nos explica, ele é o caminho. Nós buscamos, durante a minha jornada, eu busquei muitas alternativas, eu tentei pelas obras, pelos méritos, diversas outras doutrinas, até que eu cheguei na sã doutrina bíblica e Jesus clareou a minha mente e simplificou tudo, porque ela é a única religião, Jesus é a única religião, ele é a religação com Deus. Ele é o único que diz assim, é graça. Tu não precisa fazer nada, não é pelos teus méritos, é pelo que eu fiz na cruz, porque só eu poderia fazer
o que tu não pode fazer para te salvar e para te dar a vida eterna. Basta que tu aceite isso e tu passe a caminhar nos meus caminhos, Jesus fala. Todas as outras doutrinas que existem por aí, tu tem que fazer sacrifício, tu tem que fazer oferenda, tu tem que fazer obra, tu tem que fazer caridade, tu tem que fazer um monte de coisa para que tu te sinta merecedor de alguma coisa depois. Mas, na verdade, e muitas pessoas fazem isso para receber reconhecimento já aqui nessa terra, sendo que a palavra diz: ajuntai tesouros onde a traça não come e onde a ferrugem não corrói. Jesus Cristo nos ensina a dar com a mão direita, sem que a esquerda veja, ou dar com a esquerda sem que a direita veja, eu não me lembro bem aqui a ordem, mas é nesse sentido. Fazer para juntar tesouro nos céus, que nós chamamos como galardão, e são obras feitas pela fé em Jesus Cristo. Não são as obras que nos levam a Jesus ou levam à eternidade, mas Jesus Cristo que nos leva a fazer boas obras. Mas não são pelas obras, não é pelo nosso mérito, nós não temos mérito algum no plano de salvação. Toda a glória e toda a honra é de Jesus Cristo, que é o único justo que morreu por todos os injustos, o único sem pecado que morreu pelos pecadores, e não há ninguém sem pecado. Então, na pregação de domingo lá na igreja onde nós congregamos, eu e minha esposa, né? Sim. Falava-se dessa questão, um tema bem evangelístico, né? Que é graça de Deus. A graça é isso, é um presente imerecido. Talvez seja por isso que as pessoas têm dificuldade de compreender a graça. Por isso as pessoas têm muita dificuldade de compreender a graça. Porque as pessoas não precisam fazer absolutamente nenhum esforço para ser salvas. Todo o esforço, todo o sacrifício foi feito por Jesus na cruz. Basta que a partir desse princípio, a gente compreenda o plano de salvação. E todo o Antigo Testamento, todo o Velho Testamento já vinha apontando para Jesus Cristo e já vinha profetizando o que ele faria. Desde Gênesis, quando disse que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, né? Seria ferido nos pés, né? No calcanhar, bem como Jesus foi na cruz, né? Ferido no calcanhar, mas no final aquilo significou, né, a vitória dele sobre a morte, ou seja, a derrota de Satanás definitiva. Então, para todos que aceitam Jesus Cristo, entendem o plano de salvação e começam a compreender as Escrituras, porque o plano aparentemente ele é bem simples, mas depois que tu começa a estudar e a entender através das Escrituras, tu te maravilha, porque, puxa vida, desde o início, Deus vem explicando. Desde o início, Deus vem explicando o que seria feito, como que seria feito, que Jesus seria enviado, que ele morreria na cruz pelos nossos pecados, a maneira como ele morreria, o tempo que ele viria, o tempo da sua volta, está tudo profetizado na palavra. E tudo vem se cumprindo. Eu posso dizer que praticamente 98%, 99% das escrituras já se cumpriram. Então, como eu sou um ser racional, 99% se cumpriu, por que o outro 1% não se cumpriria? Não é verdade? Então, isso é a vida. E compreender essa realidade nos leva a ver com maiores prioridades, não renunciando às coisas primordiais ao passo que deixamos de lado as trivialidades. Muitas vezes deixamos o tempo passar sem perceber que a vida também está se esvaindo como a areia de uma ampulheta. Então, que a gente possa refletir agora, né? Essa ampulheta aí, cada um tem a sua. Quanta areia já caiu nessa ampulheta, né? E quanto tempo ainda nos resta aqui nessa terra. Mas nunca é tarde, porque a decisão que a gente tem que tomar é nessa vida, é nessa terra. A gente não sabe o dia de amanhã. Como diz o versículo, você não sabe o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida, né? É como fumaça, né? É como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Assim é a nossa vida nessa terra. Então nós temos que escolher aqui, nesse breve espaço de tempo que nós temos aqui, escolher para onde nós queremos ir e com quem nós queremos passar a nossa eternidade. E Jesus nos fala, e é o único que diz isso. É o único que roga para si o caminho até Deus. Nenhum outro, Buda, Dalai Lama, seja quem for que você, nenhum deles rogou para si essa missão, essa responsabilidade. Jesus era Deus, o Filho de Deus. E ele nas Escrituras, em diversos momentos, ele não rogou para si
a ser Deus, mas quando ele recebeu a adoração e foi reconhecido como Messias e como Deus, ele não recusou a adoração. Ele não pedia adoração, mas ele não recusava a adoração. Porque ele veio como um servo, mas ele virá como um leão. Ele veio para cumprir uma missão. Ele veio nos ensinar como que nós devemos agir no reino de Deus, aqui nessa terra e agora. Humildade, quebrando nosso orgulho, quebrando nossa vaidade, servindo uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo. Veja bem que nós precisamos amar a nós, né, para poder amar os outros. Ame ao próximo como a si mesmo, mas amar a nós mesmos não é uma questão egocêntrica, mas é uma questão de cuidar de nós para que nós estejamos bem para cuidar dos outros. Nos deixar ser cuidados para também cuidar. Então é sempre a serviço, né? Só que isso não é um fardo pesado. Jesus diz, pega o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Deixa o teu fardo na cruz. O nosso maior fardo é o orgulho, justamente a vaidade, essa responsabilidade, esse peso de que nós temos que fazer algo para sermos reconhecidos, porque nesse mundo é tudo assim. A gente está na internet querendo mostrar algo daqui a pouco que não somos, estamos nas festas, compramos coisas que não podemos pagar, estamos sempre tentando levar uma vida que talvez nós não temos condições de levar, quando que na verdade a felicidade está nas coisas simples, e quando nós entendemos que essa vida aqui ela é momentânea e passageira, que a gente começa a focar nas coisas do alto, automaticamente as coisas aqui também começam a fluir. Porque é muito mais fácil caminhar sem muito peso. Tu caminha mais rápido e tu caminha com uma postura melhor, vamos dizer assim, né? Isso dá para fazer essa analogia. Então, nós somos fruto das nossas escolhas. Tempo é uma questão de escolha e preferência. Você escolhe algo em detrimento de outra coisa. Por isso lembre-se de que Deus é o Senhor do tempo. E só Ele tem poder para transformar a realidade da nossa vida. Ele tem poder de fazer na sua vida aquilo que levaria anos para ser realizado em poucos meses, ou até em poucos segundos. Então, entregue o governo do seu tempo e da sua vida a Ele. Eu aceitei Jesus com 33 anos de idade, eu nunca me esqueço. Eu, a minha esposa e a mãe da minha esposa, Dona Maria. Depois veio a minha mãe, Úrsula. Eu costumo dizer que eu tenho uma mãe preta, uma mãe branca. A mãe da minha guria, a Dona Maria, mora conosco. Depois veio toda a família da minha esposa, através da nossa conversão. E a gente está aí tentando, né, explicar o plano de salvação para mais pessoas. Mas enfim, através da nossa vida, muitas vidas foram alcançadas, principalmente depois do nosso casamento, né? E para a glória e honra de Jesus Cristo, porque se o Espírito não tivesse tocado no coração das pessoas, não é mérito nosso. Mas nós nos convertemos, então aceitamos Jesus, entendemos que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é Senhor da nossa vida, com 33 anos de idade, no meu caso. Nesse tempo eu ainda tropecei muito, patinei muito, mas mesmo tendo entendido, mesmo já tido um encontro real com Jesus Cristo, tropecei, sim, cometi erros, tive que me recompor, saí, voltei. Hoje estou firme, graças a Deus, me firmando cada vez mais na rocha que é Jesus Cristo, que é para os ventos dessa vida não nos abalarem e para que essa casa, que é templo do Espírito Santo, que o nosso corpo é chamado casa, templo do Espírito Santo de Deus, para que essa casa então esteja firmada na rocha que é Jesus Cristo, da sua palavra, para que qualquer vento de doutrina não me abale, para que qualquer circunstância dessa vida não me abale, por isso que eu tenho que estar firmado nessa palavra. Só que eu fico pensando 33 anos de idade e eu pensei, meu Deus, quanto tempo, né? Porque depois que eu aceitei Jesus Cristo, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida, porque eu comecei a focar nas coisas verdadeiras da vida, né? Então eu parei de perder tempo, de me enrolar com as coisas desse mundo, de procurar prazeres momentâneos. Eu fui limpando a minha mente, a minha alma, fui inclinando a minha alma para o Espírito, né? Porque a nossa alma tem uma inclinação para a carne, naturalmente, através da nossa natureza. Mas a partir do momento que tu começa a entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, tu vai inclinando a tua alma. É uma conversão de mente, metanoia, alma é mente, coração. Tu inclina a tua alma, então, para as coisas do Espírito. Então, tu começa a viver no Espírito, nas coisas do Espírito. Mas a tua alma a tua carne não se converte. E a palavra diz que o coração é enganoso. Então, nós temos que encher o nosso coração, a nossa mente, com as coisas de Deus. Porque muitas vezes vem na nossa mente coisas que não estão de acordo com a palavra.
Então é engano. Então nós temos que cuidar, porque o inimigo das nossas almas, o inimigo espiritual, ele lança dardos inflamáveis na nossa mente para nos tentar e para tentar manipular a nossa mente. Mas nós temos a palavra de Deus como crivo para filtrar aquilo que é e que não é de Deus. Porque eu costumo dizer que o Satanás, que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele fala muito mais que Deus. Ele está toda hora buzinando no nosso ouvido. E nós temos que pedir discernimento espiritual para Deus para conseguir compreender quando é Deus que fala, porque Deus ele é pontual e o que ele fala se cumpre. Quando é Deus que está falando e quando é Satanás. Por isso que aquilo que for dito para ti tiver contra a palavra de Deus, descarta. E mesmo quando tu está de acordo com a palavra de Deus, tem que haver confirmação. Então que a gente possa, né, focar nas coisas reais, nas coisas eternas, né? E parar de se enredar com as coisas desse mundo. Eu me enredei muito, até mesmo depois de convertido, com questões políticas, enfim, nada, não julgo ninguém, mas com partidarismos, entende? Coisas que, puxa, a vida tá... É tudo mais simples do que a gente imagina. E a gente fica botando esperança em pessoas, em homens, em política, em organizações de homens, né? Muitas vezes. E a nossa esperança tem que estar em Cristo, né? Que a gente possa permanecer, né, em comunhão com os irmãos, firmes no corpo de Cristo, numa boa igreja, congregando num lugar sadio, saudável, responsável, com bons líderes, que é para a gente possa crescer em conhecimento e graça nas coisas espirituais e assim entender o que é a vida. Porque Jesus nos ensina claramente o que é a vida. Talvez por ele falar tão claramente a gente fique meio perturbado. Ele diz, eu sou a vida. Amém? Ele disse, eu sou a vida. E aí, como agora eu vou seguir a Jesus Cristo? Por meio da sua palavra. Não tem outra maneira. E o inimigo tenta distorcer essa palavra, criando inúmeras outras doutrinas para tentar desviar a tua atenção. Mesmo depois que tu procura as coisas espirituais, ele tenta te desviar sempre desta palavra aqui. Com inúmeros sofismas, porque ele tenta usar o teu ego, o teu orgulho. Não pode ser tão simples assim, tu é muito inteligente. Não, é algo bem mais complexo. E só tu tem condições de entender. Mas Jesus Cristo diz, não é pelo teu mérito, é pelo meu sacrifício naquela cruz. Deus amou as pessoas desse mundo de tal forma que ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê seja salvo. É simples assim. Não é pela força do nosso braço. É pela graça, é graça de Deus através de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe.